Eu sempre tive um sonho de me formar em direito e consegui. Isso foi algo que me deu muita alegria. Porém, a minha vida sentimental era algo que não era resolvida. Eu, aos 16 anos, comecei um relacionamento, com 17 anos engravidei. E após isso, depois de um tempo, eu ainda tive também um relacionamento que eu achei que iria dar certo, que eu apostei as minhas fichas, mas também muitas brigas, muitas confusões e não deu certo. Depois disso, eu fiquei muito frustrada com tudo, porque minha vida não dava certo e eu fui desenvolvendo um quadro depressivo. E chegou um momento na minha vida que eu quis tirar a minha vida. Assim, eu tive um desejo muito grande de morrer. E naquele sofrimento que eu me encontrava, aí eu conversei com uma amiga que frequentava a Igreja Universal. E aí ela me fez um convite. Eu, um pouco a contragosto, tinha um preconceito, mas mesmo assim eu recebi, eu aceitei o convite. E quando eu cheguei em casa, eu me recostei assim na minha cama, e há 3 noites que eu não dormia, fumando sem parar. Eu lembro que eu fechei assim os meus olhos, e quando eu abri o meu olho, que eu procurei o meu telefone, que eu olhei, era 7 da manhã do outro dia. E ali eu já levantei diferente. E eu frequentava, eu fazia as reuniões, eu frequentava dia de terça, dia de quarta, dia de quinta, e sempre ouvia na igreja falar, foca na alma, foca na salvação, a salvação é tudo, cuidado, cuidado com as ansiedades, mas lá no fundo do meu coração eu tinha uma ansiedade, que eu queria um casamento. E após um ano, eu conheci o Rodolfo, que era de uma outra denominação, e eu me apaixonei, porque o Rodolfo, para mim, ali, ele era tudo o que eu queria. Ele já era formado, era médico, e ao mesmo tempo eu conhecia a palavra, era um filho de pastor que foi criado na igreja. E a gente começou a namorar, né? A gente começou a namorar, depois eu pedi ela em casamento, a gente foi até repentino assim, com 6 meses eu noivei com ela. E estava indo muito bem, obrigado, mas assim, eu não tinha um encontro com Deus. Eu via nele alguns sinais de que ele era diferente de mim. Em quê? No caráter. Ela, às vezes, me fala, amor, você tá falando palavrão, tal, isso é... Eu falei, não, foi porque eu fiquei com raiva, né? E assim, continuava com algumas amizades, e antes do casamento, um mês antes, acabou que eu me envolvi com uma pessoa do trabalho, e eu não conseguia ir para o hospital, porque eu ficava na dúvida se era para eu casar, se não era, se era para eu terminar, e estava muito em cima do casamento. Você não fazia ideia de que ele estava te traindo? Não, de jeito nenhum. Não passava nem no meu último pensamento que era isso. E eu lembro que eu lutava com o próprio Deus, assim, porque eu falava, meu Deus, ele vai mudar, ele vai ter uma transformação, eu não posso terminar, eu vou dar continuidade a esse relacionamento, eu quero esse casamento. E aí foi bem na época da Fogueira Santa, foi em dezembro. E aí eu disse, eu vou subir no altar e vou fazer o meu sacrifício e Deus vai transformar ele, Deus vai mudar ele. E aí eu fiz a oração contrária, né? Ao invés de eu dizer, meu Deus, tá aqui o meu sacrifício, seja feita a tua vontade, não. Eu fiz aqui, meu Deus, tá aqui meu sacrifício, que seja feita a minha vontade, que é de casar com ele. E a gente casou, foi uma festa linda, o nosso casamento. Então, assim, o melhor vestido de noiva, o que estava na última moda, tudo que você pensar, assim, de um casamento luxuoso, a gente teve. E eu me recordo que eu sempre aprendi nas palestras a priorizar o altar, né? Mas eu fiquei pensando, eu disse, se eu vier casar aqui no altar, não vai ficar... O casamento não vai ter tanto glamour. E o que eu percebo é que eu esqueci do principal, que era a bênção de Deus no altar. Eu me preocupei com a estética, eu me preocupei com o status, eu me preocupei com o glamour. A festa podia estar bonita, mas o olhar do seu marido estava meio estranho aí, né? Mas assim, eu sempre me enganando, assim, eu falava, não, ele tá assim porque é casamento, então ele tá nervoso. E aí a gente partiu para a lua de mel, até Cancún.
estava num paraíso, né, com o amor da minha vida. Eu digo, não, vai dar tudo certo. E aí eu sento na mesa para jantar com ele olhou para mim e fez assim, ó, Sâmia, a verdade é que eu não estou bem, eu não deveria ter casado com você e eu quero o divórcio. Na lua de mel. Na lua de mel. Tá de brincadeira, né? Sério isso, assim, eu fiquei sem reação. Aí ele falou, Então, assim, foi horrível esse momento que eu tive lá na lua de mel com ele, que eu me sentia muito só. Eu lembro que eu ia para os passeios e voltava chorando. Ela se arrumava muito, assim, para me chamar a atenção. Eu comecei não, já todo dia eu bebia lá, então bebia. E aí, muitas vezes ela acabava me acompanhando só para me agradar, para ver se chamava a minha atenção, entendeu? E só que na minha cabeça só repudiava mais. Se eu ver aí as fotos que eu tenho só na lua de mel, né? Sobrou aí, ó, o golfinho pra me beijar, né? Que o marido nem não olhava pra mim. E aí eu cheguei arrasada, sozinha aqui em Maceió, já sem falar com ele. E cheguei no pastor, contei o que estava acontecendo, que simplesmente ele me pediu o divórcio. E aí o pastor pediu para eu convidar o Rodolfo também, para ele conversar. Quando ele chegou, ele veio na igreja e lá conversou com o pastor. Eu não vi, foi passando os meses e eu não via ele se arrepender em nenhum momento. Eu não conseguia raciocinar, eu nem queria ficar com uma, nem queria ficar com outra, às vezes eu queria ficar com uma, queria ficar com a outra, então assim, tava muito confuso para mim. E aí, teve um dia eu cheguei na igreja e eu falei, pastor, ele tá irredutível, ele tá querendo realmente o divórcio. Eu passei esses meses lutando e não vi jeito. Aí ele falou, ele não tá querendo deixar essa mulher que ele tá. Não tá querendo compromisso mesmo com Deus, porque se ele é casado com a senhora e ele tá tendo caso com essa dona, então ele não tá querendo compromisso com Deus. Aí ali eu disse, oxe, tem uma dona? Inclusive, pastor, eu pensei assim, eu disse, não, o Rodolfo não ia me trair, ele não ia, porque ele é um rapaz que foi criado na igreja, ele é um rapaz que conhece a Bíblia, ele não ia fazer isso comigo. E ali passou assim um filme na minha cabeça com relação a tudo que eu estava fazendo, né? A esse foco na minha vida sentimental, a esse casamento que tinha que acontecer de toda forma, a essa festa que tinha que ser tudo do meu jeito. Ali eu reconheci que eu não estava fazendo a vontade de Deus quando eu insisti em tudo isso. E eu me lembro que ali eu me derramei para Deus. Eu falei assim, meu Deus, eu não posso te perder. Então, quando foi o próximo sacrifício, né, no outro sacrifício, eu coloquei e disse, meu Deus, minha vida está aqui em tuas mãos, seja feita a tua vontade. E ali, quando eu estava me humilhando ali para Deus, então veio uma certeza do amor de Deus por mim. Eu estava com uma alegria dentro de mim e uma certeza de que Deus era comigo e uma paz que excede todo entendimento, que é uma coisa assim impressionante. E aí eu continuei, né, pastor, vindo nas reuniões e frequentando as reuniões, frequentando as palestras e sempre com aquele pensamento, eu vou fazer tudo agora de acordo com a palavra de Deus. E aí, de repente, veio a surpresa. Acho que foi o pior dia, acho que foi um dia que eu estava muito sobrecarregado e eu estava dentro do hospital ali e assim, quando terminou ali o expediente, a gente foi liberado, sabe, assim, eu entrei no carro assim, estava chovendo e eu comecei a chorar, desabar, e aí eu lembrei que tinha uma igreja universal ali próximo. E quando eu cheguei lá, o tema da palestra era o dia D, né? O dia da decisão. E ali era o momento de eu decidir o que é que eu queria. Se eu queria uma vida com Deus ou uma vida sem Deus. E eu decidi por ter uma vida com Deus. Eu me entreguei ali, sabe? Me humilhei. Eu mostrei a Deus que apesar de ser alguma coisa aqui nesse mundo, mas eu era um lixo, né? O que eu tinha feito não tinha perdão, e que se Ele tivesse misericórdia de mim, que Ele trouxesse minha esposa de volta. E nisso eu saí já leve, né, dessa reunião, e eu comecei a ligar para ela. Foi quando ela
me retornou, né? E eu falei, amor, me perdoe, eu errei, eu pequei contra Deus, pequei contra você também e sabe, eu quero meu casamento de volta. Ela voltou para Porto Alegre, né? Ela foi para Porto Alegre, na verdade, morar comigo. E ali foi um casamento, tudo bem, mas assim, foi um processo do novo nascimento, né? Porque assim, não adiantava eu estar bem com ela e não ter um relacionamento com Deus. E eu comecei a frequentar, né, a Igreja Universal, fui entendendo e comecei a perceber a forma como é pregado o reino de Deus, né? Como é que é pregado o mundo espiritual. Então a gente não tem essa visão lá fora, a gente não entende que existe uma libertação, uma necessidade de libertação, uma necessidade de novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo. Eu não sabia disso, assim, eu achei que eu era batizado com o Espírito Santo. Eu tinha que me contrariar, né? Eu tinha que realmente reconhecer que eu era um religioso. Então, assim, foi um ano eu indo lá para frente. Quando o pastor chamava, eu ia. E até ficava até com vergonha, porque toda vez eu ia. Eu sempre ia na sexta-feira. Mas por que eu ia? Porque eu no trabalho, em qualquer local que eu estava com os amigos, eu percebia meu comportamento, eu me autoavaliava. Toda vez eu me autoavaliava. Não, hoje eu fiz isso aqui desagradou a Deus, então eu não estou liberto. E eu insisti. Meu linguajar não melhorava, o meu olhar carnal às vezes não estava bom, e eu continuei perseverando, buscando o Espírito Santo. Foi algo que eu orei assim incessantemente, busquei, meu Deus, se o teu Espírito ele não descer agora, eu vou errar novamente, né? Eu vou te decepcionar. Então eu não estou pedindo riquezas, eu não estou pedindo carro, não, eu estou pedindo o teu Espírito, porque se eu voltar da mesma forma que eu estou aqui, não adianta, nada vai adiantar. Então Deus veio ali sobre mim, quando foi na reunião do Bispo Adilson, e naquele dia, sabe, Deus veio e confirmou isso. Confirmou que Ele era comigo, que Ele estava cuidando de mim, e que tudo isso foi para o meu bem, né, que eu precisava passar para entender a real vontade dEle na minha vida, né? E aí, a partir daí, sim, aí nós começamos um casamento feliz, abençoado. Aí a gente realmente, ali se tornou realmente um só. Aí começamos a frequentar as palestras e começamos a colocar em prática, né? Depois nós viemos, né, até o altar da igreja, trouxemos nossas alianças, só estava eu, o pastor e ele, e não tinha flores, não tinha ostentação, não tinha vestidos e vaidades e glamour, mas tinha o principal, tinha o Espírito Santo, né, o altar de Deus, que isso realmente é o que faz toda a diferença. E depois disso, nossa família está aí, né? O resultado da obediência a Deus, né? Uma família maravilhosa. A gente segue muito o que o Bispo Macedo fala, né? Como a haste da cruz, né? O relacionamento com Deus, né, vem primeiro, e a haste horizontal é o relacionamento marido e mulher. E graças a Deus, Deus restaurou a minha vida. Peço até desculpa novamente, perdão. Por tanta loucura, mas eu sou mais que feliz por estar ao Deus seu honrou. lado.